todos. Nós vamos começar a nossa aula nesta quinta-feira. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo que o Senhor está nos permitindo estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas unidos num só propósito e agora com o objetivo, neste momento, de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Assim te damos graças por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar sequência às aulas que nós estamos tendo a respeito das práticas devocionais. E hoje nós vamos ver a prática da espera. E é por isso que eu coloquei esta imagem aí para perguntar para você: você tem dificuldade com isso? Você tem dificuldade com o tempo? Isso é algo complicado para você administrar? Se organizar durante o dia a dia, se organizar durante a semana, durante o mês, para as coisas que você tem que fazer, para aquilo que é prioritário, que é importante. Então nós vamos falar a respeito hoje da prática da espera. E a primeira coisa é, o que é esta prática, da espera? Então, um dos maiores transtornos do homem é não saber e não querer esperar. Que dificuldade as pessoas, as crianças, têm de esperar. Seja o que for, Esperar qualquer coisa é difícil. Então, nós levamos 9 meses para sermos formados, no ventre da nossa mãe, mais cerca de 20 anos, e aí para ser modesto, porque mais do que isso, para nos tornarmos adultos, para nos tornarmos independentes, e ainda assim nós queremos que tudo aconteça assim, não passe de mágica. Ninguém quer esperar para que as coisas aconteçam. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério público, 30 anos. E isso está registrado lá em Mateus 4:17. Logo depois que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o texto inicia assim, o ministério dele, registrado aí em Mateus 4:17, inicia assim. Daí em diante, logo depois disso, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus esperou 3 dias para ressuscitar de entre os mortos. Isso está em Mateus 16:21. Então, abra sua Bíblia. Eu coloquei os textos aqui para a gente poder acompanhar, caso você esteja vendo, de repente, num outro dia, esta gravação, possa estar vendo no seu local de trabalho, no seu intervalo, enfim, e não tenha uma Bíblia na mão. Então, nós podemos acompanhar por aí. E o texto diz assim: desde este tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então, 3 dias Jesus esperou. 40 dias ele esperou para subir aos céus, para ser assunto aos céus. E isso está em Atos 3, que diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Bom, então eu queria falar um pouquinho a respeito dessa espera. Por que essa urgência? Porque hoje somos mais impacientes do que éramos no passado, do que as gerações anteriores. Por que tanta impaciência? Por que tanta ansiedade para que as coisas aconteçam assim, nesse passe de mágica? Então nós temos a influência na nossa geração, e quando eu falo geração, eu não estou dizendo nossa geração, a minha, que tem a minha faixa de idade, ou a geração atual, como sendo aqueles que hoje são jovens. A nossa geração é todos que estão vivendo neste tempo.
Então, cada um que está vivendo nesse tempo teve, dependendo da sua idade, um tempo passado e participaram da evolução da humanidade e da evolução tecnológica que influencia muito na humanidade, influencia muito neste processo de espera e de ansiedade de não querer esperar. Então, tecnologia, globalização, informação, redes sociais, mundo virtual, a nova geração, né? Então, não faz tanto tempo assim, se você considerar a história da humanidade ou a evolução tecnológica e tudo mais, mas mais de 20 anos atrás, quando você queria um extrato no banco, você tinha que ir ao banco, pegar a fila. Quando chegava na sua vez, você pedia para ver o seu extrato, então tinha um balcão atrás do caixa, né, da pessoa que ficava no caixa, com fichas e fichas assim, uma de cada cliente em ordem alfabética. E aí eles pegavam aquilo, me parece que chamava Silly, e aí te dava aquela fichinha para você olhar e você copiar algo que você queria sobre o movimento da sua conta. E isso assim, da noite para o dia, né, eu peguei o finalzinho, vamos dizer, desta época, da noite para o dia puseram um caixa eletrônico, mas nada a ver com esse que nós temos hoje. E nesse caixa você colocava lá as informações e esperava que ela imprimisse o papel com o extrato. Porém, demorava um pouco, né? Só que, como antes, ele demorava muito para chegar a sua vez, para a pessoa ir lá e pegar esse extrato, e agora você tinha uma máquina, nós nos tornamos mais exigentes. Então, se a máquina tivesse algum problema, ou se ela demorasse um pouco mais, a gente já ficava assim, mas como assim? Né? Sendo que até pouco tempo demorava muito mais para você conseguir. E aí a máquina evoluiu e hoje é a mesma coisa. Se você clicar lá e não aconteceu o que você espera, você fala, mas que absurdo, né? Como é que demorou tanto para fazer isso? Sendo que isso já é muito rápido. Mas por quê? Porque geram expectativas novas, muda a nossa forma de ver e de esperar as coisas. E é por isso que tem tanta urgência, né, com essa globalização, esse excesso de informações que nós temos, etc. Então, não saber esperar é um problema e não esperar nada também é um problema. Por quê? Quase tudo na vida nós precisamos esperar para que aconteça. Quando a pessoa não espera nada, ela não tem perspectiva, ela não tem sonhos, ela não tem expectativa sobre nada, então não está vivendo, né? Quase tudo na vida é preciso esperar. Então vamos falar um pouquinho a respeito de Paulo. Paulo, ele esperou por alguém, né? Então, alguns exemplos de espera. Ele esperou por alguém. Então vamos abrir lá em Atos 17, versículo 16, para ver o que é que diz o texto. Vamos abrir lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, estava esperando por Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, enquanto ele esperava que chegasse, né, Silas e Timóteo, estava acontecendo uma outra coisa, ele estava preocupado com outra coisa, mas ele teve que esperar. Ele teve que ter paciência para esperar que eles se deslocassem de onde eles estavam para chegar ali. Chegaram na hora marcada? Tinha hora marcada? Não sei, mas as pessoas têm muita dificuldade para esperar por alguém. Paulo esperou por notícias, né? Então nós temos 1 Tessalonicense, estamos lá no Novo Testamento, né, falando a respeito de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o que aqui diz o texto. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o trabalho se tornasse inútil. Então, foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, eu perguntei. Porque ele esperou tempo demais, ele viu que essa espera
mais prolongada, neste caso específico, né? Que essa espera mais prolongada seria problemática para aquilo que estava acontecendo. Mas a questão é que ele esperou por notícias, ele estava esperando por notícias. Paulo esperou para realizar algo. Muitas vezes nós temos dificuldades para esperar que aconteça aquilo que nós esperamos que aconteça, para que se realize aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos. 1 Timóteo 3,14, vamos ver lá o que é que diz o texto. Escrevo estas coisas a vocês, esperando ir vê-los em breve. Então ele tinha um desejo. A espera estava ligada a este desejo, o desejo de voltar lá para ver essas pessoas. Eu queria ir até vocês, eu queria visitá-los, né? Quem não está desejando hoje ir até a casa de alguém, né? Uma coisa tão mais simples, não precisa nem viajar, mas não pode, né? Nesse momento não está podendo, não estamos podendo. Mas eu desejaria muito fazer tal coisa, eu desejaria que se realizasse logo determinada coisa. Então Paulo esperou para que se realizasse. Paulo esperou pelo socorro de Deus. Quando a gente está em momentos difíceis, né, esperamos pelo socorro de Deus. Mas como é esta espera? Atos 27, do 18 ao 26. Vamos lá. Esse eu deixei marcado para ler, porque o texto é mais longo, né? Atos 18, 27 e 18. Vamos ver o que é que diz lá. Eu achei que tinha deixado marcado, não tá. Atos 27. Enquanto isso, você vai abrir na sua Bíblia aí. Atos 27, do 18 ao 26, o que é que estava acontecendo? Então, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles estavam no meio de uma tempestade, né? E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem vocês me ouvido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertence e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. Então, não vou ler o texto todo, é longo, mas está falando a respeito de espera, né? Ele fala que ele sabia o que ele estava dizendo, que Deus deu para ele esta orientação de que eles não deveriam sair de Creta, deveriam esperar, não quiseram ouvi-lo, saíram com o navio e enfrentaram uma tempestade que gerou a perda de todo o equipamento, de tudo que tinham no navio e também do barco, né? Porém, ninguém perdeu a vida, porque Deus disse que não perderia, que ninguém morreria. E é isso que Paulo diz. Mas Paulo ficou aguardando em todo este tempo, na esperança da palavra de Deus que disse para ele que nenhuma vida se perderia. Então, ele fez uma escolha. Como é que será que Paulo esperou esse tempo? Esperou passar essa noite no meio dessa tempestade, ter que começar a jogar as coisas fora, né, na água? Como ele esperou? Ele confiou na palavra do Senhor. Deus deu uma palavra para ele de que nenhuma vida se perderia, e isso era o mais importante. Então ele confiou nessa palavra, ele esperou pelo socorro de Deus. Então, quais são os perigos da tentação? Tentação que acontece em meio à espera. Você está esperando, mas se você não esperar da maneira correta, você corre o risco de sucumbir à tentação.
Então, a primeira delas é abandonar a esperança. E a segunda é tomar para si a atitude, a ação. Então, abandonar a esperança é terrível, porque se você está tendo a esperança de que vai se realizar, de que o sonho vai se realizar, de que o desejo do seu coração vai acontecer, de que as coisas vão funcionar, vão se solucionar, de que a cura virá, de que a restauração, seja o que for que você está esperando, você não pode, no meio desta espera, e é por isso que é uma prática, né? A prática da espera, todas essas práticas devocionais têm esse termo que é uma ação prática. Você não pode abandonar a esperança, você não pode deixar de crer, você não pode deixar de confiar que vai acontecer. E não pode, né? Esta figura é o momento em que Sara entrega Agar para Abrão. Você não pode tomar para si aquilo que cabe a Deus fazer. Então havia uma palavra, havia uma promessa de Deus para a vida, que está lá em Gênesis 16, de 1 a 16, para a vida de Abraão e Sara, havia uma promessa de que deles sairia uma grande nação, para isso eles precisavam gerar um filho, e isso independente da idade, independente dela ser estéril, porque Deus disse. Como não há impossíveis para Deus, não há impedimento para Deus fazer o que Ele determina, eles não poderiam ter sucumbido à tentação de fazer o que não era para ser feito. Então eles tomaram para si uma atitude que só gerou problemas depois, porque não foi o que Deus mandou eles fazerem. Um outro exemplo disso está em 1 Samuel, vamos abrir lá, 1 Samuel 13, do versículo 8 ao 15, onde nós vemos um outro exemplo de alguém que tomou para si aquilo que não era devido, que saiu fazendo aquilo que era para esperar, porque Deus disse para esperar, e as consequências disso. Então, diz assim o texto. Saul esperou 7 dias, ele era rei nesse tempo, esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, o sacerdote, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Somente o sacerdote podia fazer isso. Essa era a lei do Senhor e por causa disso ele sofre muitas consequências severas por ter tomado a iniciativa de não esperar e fazer com as suas próprias mãos, né? E tomar a frente para fazer algo que não deveria porque não soube esperar. Então, o que fazer para vencer isso? O que fazer para vencer a tentação de tomar a frente, a tentação de desistir, a tentação de não querer mais esperar? Primeira coisa, é necessário aprender a esperar o fim da tempestade. Tempestades vêm, não tem como evitar. Algumas sim, mas a grande maioria não está na nossa mão evitar. Então, a tempestade pode ser uma tentação, nós temos que aprender a esperar o fim, pode ser um infortúnio, isso é uma tragédia, um sofrimento, uma coisa muito ruim, que a gente quer que passe, que termine logo, como esse tempo que nós estamos vivendo, e fica demorando para acontecer, né, para passar. Então, Jó, por exemplo, teve que esperar, não foi fácil, mas ele teve que esperar passar por todo aquele processo, porque Deus tinha um propósito naquilo. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, quantas vezes clamou a Deus pedindo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dá-te pressa, né, em solucionar isso, em resolver, porque os meus inimigos querem me destruir, etc. Mas teve que esperar o tempo, teve que esperar a tempestade passar. E assim como Paulo, né, quantas vezes também clamou para que a tempestade passasse, para que o desespero, né, a perseguição, a luta, para que terminasse,
esperou que acontecesse, confiando que Deus estava no controle de tudo. O fim da provação, enfim. Segundo, é necessário aprender a esperar a evolução, tá faltando um azinho ali, a evolução dos acontecimentos. O que é isso, né? Nós já vimos muito a respeito, é o processo. Desculpa, vamos voltar aqui uma tela. É o processo que está lá em Gênesis 45. Vamos abrir lá para nós vermos o texto de Gênesis 45, 5. Para nós vermos, por exemplo, esse processo, essa evolução dos acontecimentos na vida de José. Diz assim o texto: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, quem diria, né, que todos esses anos, todos os acontecimentos, e não foram bons, a grande maioria, os que estão registrados na palavra que aconteceram na vida de José, foram difíceis. Ser vendido pelos seus irmãos, jogado numa cova, depois foi como escravo para o Egito, depois foi preso, e quanta coisa poderia ter feito ele desistir, poderia ter feito ele tomar a frente e fazer do jeito dele, mas ele esperou confiantemente no Senhor. Ele esperou. Então, por que ele esperou? Nós temos vivido isso. Nós precisamos entender isso, porque Deus sabe o que está fazendo. Nós precisamos entender esse conceito como uma realidade. Deus está no controle de tudo. Isso não é uma frase de colocar no vidro do carro. Deus está no controle de tudo. Se está demorando para passar o tempo, se os políticos estão se aproveitando da situação, se está tornando as coisas mais difíceis, é ruim, mas faz parte de um processo. Se Deus quiser interromper isso agora, Ele interrompe. Se Ele quiser mudar toda a história agora, Ele muda. Então nós temos que confiar que o Senhor está fazendo, que o Senhor está tratando em nós o que precisa ser tratado, está tratando com a humanidade o que precisa ser tratado, para que depois muitos, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, muitos mais se entreguem a Ele, muitos mais sejam salvos. Então, José esperou passar o tempo da evolução dos acontecimentos. É necessário aprender a esperar a hora de Deus. Que difícil, não é? É muito difícil, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, você já viu esse nome, né? Essa diferença que tem entre esses dois tempos? Nós temos o tempo Kairos e temos o tempo Cronos. O tempo Cronos é o relógio, né? É o que nos norteia. Nós temos 7 dias na semana, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Esse é o tempo Cronos, mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, né? O tempo de Deus é o tempo perfeito. A tradução disso, né, desse nome no grego, é o tempo exato, momento certo, está escrito na definição de Kairos, porque o tempo de Deus é exato, não é igual ao nosso. Nós nos norteamos pelo tempo Cronos, mas Deus não está preso a isso. Deus está, o tempo, aquilo que nós esperamos, ele não pode estar baseado naquilo que nós vemos, naquilo que nós conhecemos, porque Deus é infinito, Deus é onisciente, onipotente, Deus sabe o que vai acontecer na sua vida inteira. Ele já tem registrado tudo, ele tem conhecimento de tudo. Então o tempo dele é diferente. Para mim tinha que acontecer agora. Para mim a vacina, por exemplo, né, para esse vírus tinha que acontecer agora, né? Senhor, dá depressa, nós oramos pedindo, né?
aconteça, resolve isso, mas ele vai resolver no tempo dele, porque ele sabe o que está fazendo. Então, Atos 1,17 diz assim: não cabe a vocês, Jesus disse isso, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele é Deus. O tempo dele, com certeza, é melhor do que o nosso. Quarto, é necessário aprender a esperar a resposta às nossas orações. Nós oramos e saímos correndo fazendo. Nós oramos pedindo para Deus agir e nós tomamos a frente. Ou desistimos de esperar? Não pode. Nós temos que esperar que Deus responda às nossas orações. Então vamos ver o que diz Lucas 18, versículo 7. Jesus dizendo: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Só parece. Não está demorando, porque o tempo dele é perfeito. Então assim, nossa, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não vai fazer, parece que Deus se esqueceu. Mas não, olha o que Jesus está dizendo. Será que Ele não vai fazer justiça? O Deus da justiça não vai fazer justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos que clamam? Então nós devemos clamar dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Então a pergunta é: quanto tempo Isaac e Raquel, porque com certeza ela também orava, oraram por um filho? Ela era estéril e eles oraram por um longo tempo e esperaram que acontecesse. Quanto tempo foi isso? 20 anos. 20 anos eles oraram pedindo por um filho. Ele tinha 60 anos quando o filho nasceu, os filhos, né? Porque ela gerou Esaú e Jacó, gêmeos. E 20 anos eles esperaram para que esses filhos nascessem. É necessário aprender a esperar a direção do Senhor. Antes de falarmos sobre isso, não deixe de fazer as suas perguntas, né? Nós estamos aí com o chat, você pode perguntar. Vamos responder de imediato as suas questões, porque é uma aula, né? É um tempo de interação, embora a interação seja diferente do que nós fazemos na nossa aula comum, né? Fisicamente, mas você pode estar fazendo perguntas que a gente vai responder. Então, quinto item é necessário aprender a esperar a direção do Senhor, porque ele disse para Josafá: espera que eu vou fazer. Mas para outros ele diz: vai e faz. Então, tem um tempo de espera determinado para cada situação, para cada pessoa, dependendo do propósito de Deus. Atos 16:6. Vamos ver lá o que é que diz o texto de Atos 16:6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eles foram impedidos de fazer algo que eles queriam fazer. Né? O texto fala a respeito de Paulo, de uma viagem que ele queria fazer. Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi direção. Tinha um desejo, o desejo era ir, mas a direção de Deus foi outra. O Espírito Santo falou: não, vocês não vão, porque eles queriam sair da Europa e o Espírito Santo disse que não, que eles deveriam permanecer. Tempo de Deus, orientação de Deus, direção de Deus e precisa saber esperar, buscar em Deus e esperar esta direção. Sexto, é necessário aprender a esperar a morte. Quando eu vi esse item, né, no estudo, eu falei: como assim? Mas você vai entender. É preciso saber aprender a esperar. Nós estamos falando de prática, né, de espera. Esperar a morte. 1 Reis 19:4 fala a respeito de Elias.
Então, o texto diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, né? Sentiu vontade de morrer e orou. Então veja que o estado de ânimo, as circunstâncias que estão ao nosso redor podem gerar sentimentos muito contraditórios. Porque se você ler o versículo anterior, diz que ele teve medo e então ele fugiu. Mas ele teve medo de morrer, o texto está dizendo. Ele temeu pela sua vida. Então ele estava com medo de morrer e no instante seguinte ele senta embaixo de uma árvore, ora, com vontade de morrer. É contraditório, né? São extremos. Mas o que leva a isso? Amargura, né? Situações não resolvidas, perdão que não é liberado. Isso vai gerando amargura, desânimo, depressão, está escrito errado ali, medo, angústia, desespero, desesperança. Quantos sentimentos podem gerar esse tipo de atitude, esse tipo de desejo de morrer? A pessoa se vê diante de uma perda e não sabe lidar com isso. E aí ela tem desejo de morrer. Ela fica frustrada porque está esperando há tanto tempo que se resolva algo, e aí ela pensa, Deus se esqueceu de mim, isso não vai acontecer, e ela vai perdendo a esperança e desejando a morte. Mas não somos nós quem definimos, né? A vida e a morte está nas mãos de Deus. Então, o que é esperança? Que é o contrário de tudo isso. Esperança, a definição que está no dicionário, é o ato de esperar, prática, né? O ato de esperar o que se deseja. O que você deseja? Quais são os seus sonhos? O que você tem pedido para Deus, né? Você tem clamado a Deus? Quais são as suas expectativas? Veja, ato de esperar o que se deseja, expectativa, fé, confiança em alcançar o que se deseja. Então, se você não tem isso, se você está vivendo assim, o que vier tá bom, não tem nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de futuro, nenhum plano, isso não é bom. Isso gera sentimento de morte, de desânimo, de depressão, porque nós precisamos e nós devemos viver a esperança. Então, se tudo isso é a esperança, o que é o desesperar, né? Desespero, desesperar. Desesperar é o contrário disso tudo. É o ato de não esperar, de não sonhar, de não desejar nada. É o ato de não ter uma expectativa. Tudo o contrário disso que está escrito. Desculpa, é o ato de não ter fé, de não ter confiança em alcançar o que se deseja. Então, isso é desespero. E o que é, então, a desesperança? A desesperança, ela gera o desespero, a medida extrema, tirar a esperança. Por isso a pessoa, às vezes, tem esse desejo de tirar a própria vida. Sétimo, é necessário aprender a esperar a volta de Jesus. Esse é o motivo de tudo, né? A nossa esperança está em que Ele vai voltar. Mateus 24, 42, vamos ver lá o que é que diz o texto. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Ele é Senhor da sua vida? Porque se Ele não é, você precisa fazer esta oração de entrega. Entregue a sua vida para Jesus, porque não tem coisa melhor. Aqueles que falam de Jesus, aqueles que pregam Jesus, aqueles que ensinam sobre Jesus, se alguém chegou até você, você está ouvindo essa aula por acaso, ou alguém indicou para você, e você não tem um compromisso com Jesus, esse é o tempo. Este é o momento que Ele está te dando para fazer isso.
você precisa fazer uma oração, entregando sua vida nas mãos dele. Porque não adianta só dizer, eu acredito em Deus, acredito que Jesus é o Filho de Deus. Não é isso que diz na palavra de Deus. Na palavra de Deus diz que você deve declarar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é não somente o Filho de Deus, mas Ele é o Senhor. Então Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Ele tem que dar as ordens, Ele tem que nos dirigir, nos direcionar. Então, esteja debaixo do senhorio de Jesus. Ele diz, vigie, porque vocês não sabem quando será o dia que o Senhor de vocês vai voltar. Ninguém sabe, a palavra diz que Ele virá como um ladrão na noite. O ladrão não manda aviso para dizer quando vai chegar, não é? Então nós precisamos estar prontos para a volta dele, para a vinda de Jesus. Também é necessário, além de esperar pela volta dele, esperar a plenitude do reino de Deus. Quando você faz essa oração de entrega, entregando sua vida para Jesus, dizendo, controla, administra, diga o que eu devo, o que eu não devo fazer, seja Senhor da minha vida, porque eu creio em Ti, creio que és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, você já está vivendo o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Deus reinando sobre a sua vida. Porém, a plenitude, desta promessa, a plenitude do reino de Deus, vamos ver lá Mateus 6:10. Eu não coloquei o texto aqui. Acontece, né, gente? É quase ao vivo. Mateus 6, vamos abrir lá. Mateus 6, versículo 10. O que diz o texto? Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acho que é por isso que eu não escrevi, porque era curtinho e eu acabei me esquecendo o que é que estava dizendo. Mas venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, a fazer. Então venha o teu reino. O reino de Deus já chegou para aqueles que são seus súditos, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor, mas não está completa na sua plenitude o atender desta oração. Por quê? Veja lá o que diz Apocalipse 11, versículo 15. Veja lá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta. Isso é o livro de Apocalipse, que fala de muitos acontecimentos que precisam se realizar para que Jesus volte, para que se complete tudo que está escrito na palavra de Deus que vai acontecer, e nós devemos esperar isso. Nós estamos nessa expectativa de que Jesus volte, do momento em que Ele voltará, e que tudo que está escrito na palavra se cumpra, para que haja essa plenitude dos tempos. Então, peça a Deus, ore a Deus, para que Ele ajude você a ser um bom administrador do tempo. É muito difícil se você tentar fazer isso sozinho, por você mesmo. Mas ore a Deus, busque na palavra de Deus. Quanta coisa nós vimos hoje, quantos textos falando desta prática da espera, porque nada mais é necessário do que a palavra de Deus, do que o Espírito Santo de Deus ministrando na nossa vida, para que a gente aprenda a esperar que todas essas coisas aconteçam. É necessário aprender a esperar. Lembre-se sempre disso. Salmo, eu quero ler para você o Salmo 136,
Veja o que o salmista vai dizer aqui para nós. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. São 26 versículos, nos 26 versículos ele vai terminar dizendo, pois o seu amor dura para sempre. Em algumas versões diz a sua misericórdia, mas o sentido desta misericórdia é o amor de Deus. E veja o que ele diz no versículo 23, aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, na situação que nós estamos vivendo, no tempo difícil que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Davi, ele faz, no Salmo 51, se eu não me engano, ele faz menção deste amor de Deus quando ele faz a sua oração de arrependimento pelo seu pecado. Ele cometeu um grave pecado, enviando Urias para ser morto numa batalha para poder ficar com a esposa dele. E isso acontece. Então, ele faz uma petição, todo esse salmo é uma oração em que ele está pedindo a misericórdia de Deus, ele está pedindo, ele está arrependido, ele confessa o seu pecado, ele está arrependido do seu pecado, e então ele faz esta oração e ele começa dizendo, compadece-te de mim, ó Deus. Esta palavra compadece está dizendo, o que é que ele está dizendo para Deus? Lembra, Senhor, do amor que o Senhor sente por mim. Então é com base não em quem nós somos, não no que nós fazemos, no que nós fizemos, mas com base no amor de Deus. Assim deve ser a nossa oração. Senhor, lembra-se que o Senhor me ama e perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas faltas, as minhas falhas, as minhas deficiências, Senhor, e me ajuda. Então, é preciso haver arrependimento nesta oração, confessar o seu pecado, arrepender-se, deixar, porque a maior preocupação de Davi nesta oração não era não ser punido pelo seu pecado. A sua preocupação era a vergonha que ele tinha por causa do que ele havia feito, de chegar na presença de Deus para orar a Deus, por causa da santidade do Senhor. Então você que está chegando agora, você que ainda não fez essa oração de entrega, eu vou orar com você. Você só repete aí onde você está neste momento, esta oração. Lembre-se disso. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Deus os seus pecados e se arrependa. E então você clame a Deus na sua necessidade, em cada momento da sua vida, você clama a Deus pedindo, Senhor, lembra do amor que o Senhor sente por mim. Porque deixa eu dizer para você, independente de quem você seja, independente do que você tenha feito nessa sua vida, Deus te ama muito. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por sua causa. Não foi só por mim, não foi só por determinadas pessoas, mas foi por você. Então feche os teus olhos e vamos orar. Faça comigo esta oração. Senhor, eu me arrependo de cada um dos meus pecados. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, toma conta do meu coração, Senhor, limpa, Senhor, a minha mente, o meu coração, apaga, Senhor, com aquela borracha do céu, Senhor, os meus pecados. E, Senhor, lembra do amor que o Senhor sente por mim. Eu quero neste momento entregar minha vida nas Tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor seja Senhor da minha vida. Senhor Jesus, seja Senhor da minha vida. A partir deste momento haverá uma mudança, porque o Senhor vai passar a administrar quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, tudo eu entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus. E vamos continuar a oração.
Senhor, nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, nesta prática da espera, Senhor, porque é tão difícil esperar. Às vezes é doído, sabe? Às vezes nós passamos por sofrimento, por dor, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor sabe tudo isso, que o Senhor conhece a realidade de cada um de nós, ó Deus. E é por isso, Pai, que nós queremos descansar no Senhor, nos lembrar da nossa fé, da nossa confiança, de saber quem Tu és, os grandes feitos do Senhor, lembrar tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e aí esperar confiantemente no Senhor. Senhor, recebe a nossa oração, recebe esse tempo, Senhor, em que estivemos juntos estudando a Sua Palavra, nos dá graça para o que temos que enfrentar. O que vem por aí, não sabemos o que é, coisas boas e coisas difíceis, que o Senhor esteja conosco, nos guarde, nos bendiga em todo o tempo. Lembra, Senhor, porque nós faremos sempre menção disso, que o Seu amor dura para sempre. Obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e, se você puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre esperar no Senhor. Amém? Deus abençoe.